Setembro de 2008. Eu estava em Cape Canaveral, olhando para o terceiro foguete da SpaceX na plataforma de lançamento. O primeiro tinha explodido, o segundo tinha explodido, e agora eu estava olhando para o terceiro, o último que eu conseguia financiar. Eu não tinha mais dinheiro, a Tesla estava à beira da falência ao mesmo tempo. Minha vida inteira, tudo o que eu havia construído desde que saí da África do Sul com $2.000 no bolso estava dependendo daquele foguete. Sabe o que eu senti naquele momento? Medo, raiva, exaustão. Mas sabe o que eu fiz com isso? Nada. Absolutamente nada. Porque eu aprendi, da forma mais brutal possível, que emoção no momento errado não é humanidade, é sabotagem. O foguete foi lançado, funcionou e aquele dia mudou a história da exploração espacial. Mas eu preciso ser honesto com você. Se eu tivesse deixado o medo me controlar naquele momento, não existiria a SpaceX, não existiria Tesla e eu não estaria aqui falando com você agora. O que salvou tudo não foi inteligência, não foi sorte, foi controle emocional. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. A maioria das pessoas acredita que falha por falta de talento, ou por falta de dinheiro, ou por falta de oportunidade. Errado. A maioria das pessoas falha porque não consegue controlar o que sente no momento em que mais importa. Pensa comigo. Você já tomou uma decisão importante quando estava com raiva? Já abandonou um projeto porque acordou um dia sem motivação? Já destruiu uma relação porque disse algo no calor de um momento que durou 5 minutos? Todos nós fizemos isso. A diferença é que algumas pessoas aprendem a parar antes, e outras continuam se sabotando a vida inteira sem entender por quê. Existe uma coisa que ninguém te ensina na escola. Nas universidades, eles ensinam cálculo, história, gramática, mas ninguém te ensina como funcionar quando está com medo. Ninguém te ensina o que fazer quando a pressão é tão grande que seu cérebro quer apenas fugir. E aí, você cresce dependendo das suas emoções como se elas fossem um GPS confiável. Mas emoções não são GPS. Emoções são o clima. E ninguém navega um oceano olhando apenas para o céu. Vivemos num momento histórico estranho. Nunca antes as pessoas tiveram tanto acesso à informação e nunca antes tiveram tanta dificuldade de agir com clareza. Por quê? Porque confundimos sentir com agir. Se estão motivados, trabalham. Se estão tristes, abandonam. Se alguém os critica, desmoronam. Se não recebem validação, sentem que não valem nada. Isso não é fraqueza de caráter, é um padrão aprendido, um reflexo condicionado. Mas é um reflexo que vai te destruir lentamente, porque o mundo real não funciona assim. O mundo real não espera você estar motivado para cobrar o aluguel. O mercado não pausa porque você está ansioso. A concorrência não para porque você está cansado. Eu já dormi no chão da fábrica da Tesla durante meses, não porque eu queria, mas porque havia decisões que precisavam ser tomadas às 2 da manhã e eu precisava estar lá para tomá-las com clareza. Não de casa, distante, ansioso, imaginando o pior. A proximidade da realidade me mantinha frio, e o frio me mantinha funcional. Isso que muitos chamam de loucura, eu chamo de estratégia. Deixa eu te contar o que ninguém conta sobre os momentos mais difíceis da minha vida. Em 2008, eu estava passando pelo divórcio, quase falido, com 2 empresas à beira do colapso simultâneo e a mídia me chamando de lunático em tempo real. Jornalistas apostavam em público quando eu iria falir. Investidores me viravam as costas. Pessoas que eu considerava aliados saíam pela porta dos fundos. E sabe o que é mais difícil nesses momentos? Não é o problema em si, é o barulho emocional em torno dele. Raiva dos que duvidaram, medo de ter errado, vergonha pública, ego ferido, exaustão física, tudo isso ao mesmo tempo, em loop, tentando sequestrar a sua atenção.
E se você deixar esse barulho entrar nas suas decisões, você não decide mais, você reage. E reagir emocionalmente em crise é como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. O que eu aprendi e que mudou tudo é que existe uma separação possível entre o que você sente e o que você faz. Você pode sentir medo e ainda assim dar o próximo passo. Você pode sentir raiva e ainda assim falar com calma. Você pode sentir exaustão e ainda assim tomar a decisão certa. Essa separação não é natural, ela é construída, e construída com repetição, com disciplina, com intenção. Quero te dar uma imagem mental que eu uso até hoje. Pensa na sua mente como um navio no oceano. As emoções são o vento. O vento não é seu inimigo. Sem vento, o navio não sai do lugar. As emoções têm energia, têm força, têm utilidade. O medo pode te salvar. A raiva pode te dar combustível. A tristeza pode te dar clareza sobre o que realmente importa. O problema não é o vento. O problema é quando você deixa o vento decidir o destino. Quando você navega sem um capitão, sem uma direção clara, sem decisões tomadas antecipadamente, sem âncoras racionais, você vai parar onde o vento quiser, não onde você escolheu. O capitão usa o vento, não obedece a ele. E essa diferença, que parece pequena quando você lê, é a diferença entre uma vida construída e uma vida vivida por impulso. Pensa em quantas decisões importantes da sua vida foram tomadas no pior momento emocional possível. Sobre relacionamentos, sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre projetos. Quando você estava mais machucado, mais com raiva, mais assustado, e depois passou meses ou anos pagando o preço daquele momento de 5 minutos. Eu já fiz isso, mais de uma vez, e cada vez que aconteceu, não foi porque eu era estúpido, foi porque eu deixei o vento pegar o leme. Preciso falar sobre algo que a maioria das pessoas não quer ouvir. Das 5 emoções que destroem mais vidas, raiva, medo, tristeza, ansiedade e ego, o ego é o mais perigoso. Porque ele se disfarça de força. Raiva parece raiva, medo parece medo, mas ego parece autoconfiança, parece dignidade, parece princípio, mas não é. Ego é a emoção que te faz preferir ter razão em vez de crescer, que te faz preferir parecer importante em vez de aprender, que te faz destruir uma parceria porque você não consegue admitir um erro, que te faz abandonar uma ideia boa porque ela veio de outra pessoa. Eu já contratei pessoas muito mais inteligentes do que eu em áreas específicas, pessoas que me contradiziam, pessoas que me diziam que eu estava errado, e estavam certas. Um ego frágil teria demitido essas pessoas. Eu as promovi. Porque o que eu quero não é estar certo. O que eu quero é construir coisas que funcionem. E para isso, o ego precisa ficar do lado de fora da sala de reunião. Isso não é humildade performática, é física básica aplicada a negócios. Se você coloca o ego na equação, você adiciona uma variável irracional em cada decisão. E variáveis irracionais em sistemas complexos produzem resultados imprevisíveis. Tire o ego, simplifique o sistema, melhore os resultados. Aqui está algo que levei anos para entender completamente. Eu não sou imune às emoções. Nunca fui. A questão é que eu tenho uma direção tão clara, tão profundamente definida, que nenhuma emoção temporária consegue me desviar dela. Quando a SpaceX explodiu o segundo foguete, eu não precisei decidir se ia continuar. Isso já estava decidido antes. A missão era levar a humanidade para Marte. Um foguete explodido não mudava a missão. Mudava o cronograma, talvez, mas não a direção. E quando a direção é sólida, as emoções perdem o poder de sequestro. Porque o sequestro emocional acontece no vácuo. Quando você não sabe exatamente para onde vai, qualquer emoção forte se transforma numa bússola, e você começa a seguir o sentimento como se ele fosse orientação. Tristeza vira sinal de que você está no caminho errado. Cansaço vira sinal de que deveria desistir. Medo vira sinal de que o projeto é inviável. Mas não é. Tristeza, cansaço e medo são estados físicos e mentais temporários. São informações, não ordens. A pessoa que tem uma direção clara consegue sentir tudo isso e ainda assim perguntar: ok,
E qual é o próximo passo? Essa é a mentalidade que separa quem constrói de quem apenas sonha. Agora quero te dar algo concreto. 4 coisas que mudaram a minha relação com as minhas próprias emoções. Não são teorias, são hábitos que eu desenvolvi ao longo de anos de pressão real. Princípio 1. Crie espaço entre o estímulo e a resposta. Quando algo te atingir emocionalmente, uma crítica, uma perda, uma traição, um fracasso, não reaja imediatamente. Espera. 10 minutos, 1 hora, 1 noite se necessário. Esse espaço parece pequeno, mas ele é tudo. Porque a emoção dura minutos, a decisão tomada sobre ela pode durar anos. Eu já recebi e-mails no meio da noite que me deixaram furiosos. Comecei a escrever respostas que teriam destruído relações importantes, encerrado parcerias, criado inimigos desnecessários. Eu não enviei. Esperava até amanhã, relia e, na maioria das vezes, apagava tudo e escrevia algo completamente diferente. O espaço não é fraqueza, é a sua maior vantagem. Princípio 2. Nomeie o que você sente sem obedecer. Existe uma diferença enorme entre dizer "eu tenho medo" e dizer "estou sentindo medo agora". Parece sutil, não é? Quando você diz "eu tenho medo", o medo vira identidade. Você e o medo são a mesma coisa. Quando você diz "estou sentindo medo agora", o medo vira informação. Você é o observador, e o observador pode escolher o que fazer com o que observa. Nomear o que você sente sem se fundir com o sentimento é uma das habilidades mais subestimadas que existem. Ela cria distância, e distância cria clareza, e clareza cria escolha. Princípio 3. Decida as regras quando está em calma. A sua pior hora para tomar decisões importantes é quando você está emocionalmente abalado. Então, não tome. Decida antes, em calma, com clareza. Eu não decido se a SpaceX continua existindo no dia em que um foguete explode. Isso já foi decidido muito antes, quando minha cabeça estava fria, quando eu conseguia pensar com lógica, não com adrenalina. Decisões tomadas antecipadamente funcionam como âncoras. Quando a tempestade chega, e ela sempre chega, você não precisa descobrir quem você é. Você já sabe, porque você decidiu antes. Quais são os seus valores não negociáveis? O que você vai manter mesmo quando perder a vontade? Onde está o seu limite real? Não o limite emocional do momento, mas o limite racional que você estabeleceu com a cabeça no lugar. Defina isso agora, antes da próxima crise. Princípio 4. Desconecte comprometimento de sentimento. Esse foi o mais difícil para mim. Por anos, eu media o meu comprometimento com algo pela intensidade do que sentia por isso. Se eu estava empolgado, significava que era o caminho certo. Se eu estava desmotivado, significava que devia parar. Isso é uma armadilha, e é uma armadilha que destrói mais projetos do que a concorrência, mais relacionamentos do que a distância e mais carreiras do que a falta de talento. As coisas mais importantes da sua vida não vêm sempre acompanhadas de música épica e adrenalina. Às vezes, na maioria das vezes, você constrói o seu futuro em silêncio, sem aplausos, sem sentir nada de especial, apenas fazendo o que precisa ser feito porque você decidiu quem quer ser. Comprometimento não é um sentimento, é uma escolha repetida, todo dia, especialmente nos dias em que você não quer. Deixa eu terminar com algo que raramente digo em público. Houve um momento em 2008 em que eu pensei que tinha perdido tudo. Não metaforicamente, literalmente. Eu havia colocado cada centavo que tinha na Tesla e na SpaceX. Meu casamento tinha acabado. A mídia me destruía diariamente. E eu estava sentado em Cape Canaveral esperando o resultado do terceiro lançamento, sabendo que se falhasse, era o fim. Naquele momento, eu senti tudo que um ser humano pode sentir ao mesmo tempo. E mesmo assim, eu não tomei nenhuma decisão sob aquelas emoções. Eu as reconheci, eu as senti, e então eu voltei ao trabalho. Porque eu havia aprendido que emoção sem direção
é apenas energia desperdiçada. E porque eu tinha uma missão que era maior do que o meu medo. Hoje, quando as pessoas me perguntam como eu suporto a pressão, eu digo a mesma coisa. Eu não suporto porque sou especial. Eu suporto porque decidi, muito antes da pressão chegar, que nenhuma emoção temporária teria o poder de me desviar do que eu vim construir. E você pode fazer o mesmo. Não amanhã, não quando você estiver motivado, não quando a situação melhorar. Agora. Decida agora quem você vai ser quando a pressão aparecer. Decida agora o que você vai manter quando perder a vontade. Decida agora que as suas emoções vão te acompanhar, mas nunca mais vão te conduzir. Porque a sua vida vai mudar no dia em que você parar de obedecer cada sentimento que aparece na sua cabeça. E esse dia pode ser hoje.